Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, vou falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo e quatro coisas que podemos fazer com o Espírito Santo, né? Nós podemos apagá-lo, né? Resisti-lo, entristecê-lo e rejeitá-lo. Nós podemos fazer essas quatro coisas com o Espírito Santo de Deus, né? Apagá-lo é aqueles que já receberam, né? Resistir é resistir à pregação, né? Resistir, não querer se humilhar diante de Deus, porque não é aquele que é humilhado que será exaltado, é aquele que se humilha, né? Aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia é bem clara nisso. Podemos também entristecê-lo, né? E podemos rejeitá-lo, né? Rejeitar as orientações que o nosso Senhor, por sua misericórdia, né, nos deixou escrito, né, para os seus discípulos, né, e todos os outros que ele levantou na face da terra para escrever sobre ele mesmo, né? Então, em 1 Tessalonicenses 5:19, nós podemos apagá-lo, né? 1 Tessalonicenses 5:19 diz o seguinte: Não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom, afastai-vos de toda forma do mal. Né? Então aqui está dizendo que nós podemos apagar o Espírito. Nós também podemos resisti-lo. Em Atos 7, nós vemos a pregação de Estevão, né? Atos 7, 51. Homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, a pessoa quando resiste à pregação do Evangelho, a pregação das cartas que é direcionada para a igreja, ela está resistindo ao Espírito Santo. Pior ainda é quando o pregador deixa de pregar as cartas, né, que é direcionada para a igreja tem direção, e passa a pregar 90% de suas pregações antiga aliança, que é sombra da nova aliança. Né? Não é que não é válido, porém é sombra. O Novo Testamento está contido dentro do Antigo Testamento, né? Então, é praticamente, além de ser o cumprimento, é como se fosse um resumo do Antigo, né? E mais bem esclarecido. Porque, a meu ver, a Antiga Aliança ela é muito mais trabalhosa para fazer uma pregação do que a Nova, né? Porque a Nova tem mais palavras de correção e direcionamento, né? Então, outra coisa que podemos fazer com o Espírito Santo é entristecê-lo. Efésios 4:30 diz o seguinte: Efésios 4:30: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, toda malícia, seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo também Deus vos perdoou em Cristo. Né? Eu dei uma erradinha aqui. É como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdão, eu errei um pouquinho aqui. Então, o que acontece? Nós podemos também entristecer o Espírito Santo, né? Nós podemos entristecer ele dessa maneira. Porém, só entristece o Espírito Santo quem já foi selado pelo Espírito Santo, né? A Bíblia é clara nisso aqui, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado, né? Para o dia da redenção, o último dia. Então, o que acontece? Isso aqui é direcionado, esse texto aqui é direcionado especificamente para os cristãos salvos em Cristo, né? As pessoas que estão salvas em Cristo, que já foram selados pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, essas pessoas, elas podem entristecer o Espírito Santo, por quê?
toda raiz de amargura, cólera, gritaria e blasfêmia, né, o que o texto diz aqui, abaixo aqui no versículo 31, 32, são coisas que nós podemos produzir e reproduzir, né, de nós mesmos, são obras da nossa carne, né, e a consequência disso é uma luta contra o Espírito Santo. E Deus, desde Gênesis 6, ele deixou bem claro que o Espírito dele não contenderia com o homem, porque o homem é carne, né? Então, se a pessoa partir para esse princípio de obras da carne, né, Deus se retira da vida dessa pessoa, né? Outra coisa, nós podemos rejeitá-lo. 1 Tessalonicenses 4:8 diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 4:8, 1 Tessalonicenses, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos entregou o seu Espírito. Aquele que rejeita as orientações da palavra de Deus, eu não vou ler o texto todo aqui, porque vai demorar demais, né? O texto é comprido, né? Não temos muito tempo para isso, mas as orientações de Deus está explicadíssima nas cartas, né? Nas cartas de Paulo, Tessalonicenses, Efésios, todas elas, né? Então, o que acontece? Como que eu resisto a uma coisa que eu não vejo? Como que eu vou resistir? Como que eu vou apagar? Como que eu vou entristecer o Espírito Santo? É um Espírito Santo um terceiro Deus? Não. A resposta é não. Então, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito de Jesus, né? Lembrando que não existe dois deuses, não existe três, né? Só existe um Deus, né? Aí entra a questão da doutrina da Trindade, que é um pouco extensa também para mim explicar aqui detalhadamente para vocês, mas essa questão ela é simples e compreensível. Por quê? O dogma da Trindade é praticamente o seguinte: as três manifestações de Deus, manifestação como Pai, como Filho e como Espírito. São três manifestações diferentes da mesma pessoa, certo? Então, só existe um Deus, né? Cremos em somente um Deus, correto? Porém, com três manifestações diferentes: manifestações de Pai, manifestação de Filho, na pessoa de Jesus, e manifestação de Espírito, né? Assim também como em Apocalipse retrata dos 7 Espíritos de Deus, Deus não tem 7 Espíritos, né? São 7 manifestações diferentes do Espírito, tal como a manifestação da adoção, né? O Espírito de adoção, né? E entre as outras. Então, é só um pouquinho do Espírito Santo, amém?